Embora, Império Serrano! Riba! Bumbum pati com bum pro gurundum. O nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. Bumbum pati com bum pro gurundum. Contagiando a Marquês de Sapucaí, eu enfeitei. Eu enfeitei meu coração, enfeitei meu coração de confete e serpentina, minha mente se fez menina. No mundo de recordação, eu abracei a coroa imperial, fiz meu carnaval, extravasando toda a minha emoção. Ó Praça 11, tu és imortal, teus braços embalaram o samba. A gente tem que olhar um pouquinho atrás para perceber o que aquele desfile significou para o Império Serrano. Olhando para trás, a gente vê que no Carnaval de 1981, o Império Serrano quase foi rebaixado. Ele ficou em penúltimo ou último lugar, desciam duas escolas e o Império Serrano deveria descer. O Império estava passando por uma crise terrível, ou seja, Humberto Soares Carneiro tinha renunciado em 1979, houve um mandato tampão para dirigir a escola nesse período e a escola estava internamente dilacerada, a ponto de, quando houve a eleição para presidente do Império em 82, ninguém se candidatou, não havia candidatos. Ninguém queria ser presidente do Império Serrano e ninguém queria fechar carnaval. Aí o que aconteceu foi que o presidente da Portela, Carlinhos Maracanã, arrumou, lá não existia a liga ainda, era a Associação das Escolas de Samba. O Carlinhos Maracanã arrumou lá um tapetão, um casuísmo, em que as duas últimas escolas não desceriam porque não tinha havido condições de desfile, a pista tinha sido invadida, não sei o que e tal. Isso acontecia todo ano, mas ele usou como argumento para invalidar o resultado daquele ano, então ninguém descia. A gente até dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, não sabia que dia que desfilava. Aí nós fomos trabalhando, ignorando esse detalhe, e conseguiu ficar no grupo especial. Com isso, houve uma certa animação, porque se o Império ia desfilar no grupo especial, a subvenção era melhor, e aí apareceu um salvador da pátria, o presidente Jamil Salomão Maruf. Tava um desacordo de diretoria, até que São Jorge Guerreiro botou esse branco que já ajudava o Império. Segundo eu sei, esse São Jorge maior, que quem deu de presente foi ele, chamado Jamil Salomão Maruf, né, empresário do ramo de peixe. Foi uma grande assembleia que teve no Império, e realmente o Império era um peixe podre, fedendo pra caramba, e todo mundo tinha medo de botar a mão. Então é o seguinte, essa história do Jamil Salomão Maruf, ela se resume em Jorginho do Império ir ao Orelhão, ligar um domingo para o mercado de peixe, encontrar o Cheiroso trabalhando, ele me atender e eu emocionado com ele, porque ele era meu amigo e nós andávamos muito juntos. E ele era aquele cara que toda a dificuldade que o Império tinha, as pessoas corriam lá na Praça 15 para pegar o dinheiro com ele, para tirar a roupa da bateria do costureiro, tirar o chapéu não sei de quem, pegar... Era sempre assim, né? Comunidade, bateria baiana, e o Cheiroso estava sempre pronto. Eu é quem fui na Praça 15, conversei com ele, pegamos o fustinha dele, viemos para o Império e ele foi aclamado presidente do Império. E era uma pessoa de um temperamento adorável, um temperamento maravilhoso, era uma pessoa agregadora, extremamente simpática, sentimental, ele chorava quando falava que já tinha tido 3 infartos. Então, naquele momento, o Império passou a ter, de uma quadra inteiramente vazia, que era no Carnaval de 81, ele passou a ter uma quadra cheia de gente, porque as pessoas chegavam aqui, o Jamil abraçava, dizia que era um velhinho que tinha tido infartado, tinha feito ponte de Safena. Então isso conquistava as pessoas e ele geria a escola
com com uma coisa muito agregadora de evitar as disputas, as brigas. Então tudo era conciliado de maneira muito simpática para todo mundo e com isso o astral da escola melhorou muito. Aí daí para lá, o Império, tudo que fazia aqui dava certo. Foi o Botequim que veio também junto, né? O Botequim do Império que veio junto também. Né? Que tinha um botequim aí da rapaziada que ficava tomando uma cerveja ali, mas botequim roda de samba veio junto com essa transição 81, 82 desse carnaval. Aí, meu irmão, depois daí pra lá, até os anos 86, 87, até os anos 90, o Império passou por bons momentos. E aí houve uma figura que foi muito preponderante para esse carnaval, que foi o Fernando Pamplona. O Jamil confiava muito no Fernando Pamplona, eram amigos. O Pamplona não trabalharia nunca para o Império Serrano, nem para nenhuma outra escola, porque ele era salgueirense, mas ele, em conversa com o Jamil, disse, não, eu não posso ser carnavalesco do Império, mas eu posso indicar 2 alunas minhas muito boas para serem carnavalescas. E eu tenho o enredo. O enredo era Praça 11, Candelária, Sapucaí. Então ele convidou a Rosa e a Alícia para desenvolverem esse enredo e elas então vieram para o Império Serrano. Eram 2 jovens, muito novas, assim, acho que não tinham nem 30 anos na época. Pamplona era amigo do Jamil, que era o presidente, né? Pamplona é que o Jamil chamou o Pamplona, mas ele é salgueirense, ele disse que só faria Salgueiro, não ia fazer outra escola e tal. E aí me indicou e eu chamei a Alícia, porque uma escola de samba assim, ser sozinha, ainda tendo que dar aula, etc., é mais complicado, né? Se bem que o tempo de preparação era outro, ninguém começava em março, nem em abril, começava em setembro, então era outro ritmo, né? Foi uma conjunção de fatores que deu muito certo. Elas se dedicaram muito ao carnaval, só que, logo de saída, a Rosa implicou com o título do enredo. E o Pamplona queria que chamasse Praça 11, Candelária, Sapucaí. Aí eu não gosto de trocadilho, acho horrível trocadilho, uma implicância que eu tenho com trocadilho que é um horror. Aí eu digo, não, Pamplona, não vou botar esse nome não, que não gosto de trocadilho. Não, tá bom, isso é carnaval. Não, mas vamos arranjar. Aí eu lendo um livro do Sérgio Cabral, pai, ele falava que o Ismael Silva dizia que o som era bumbum, paticumbum, pugurundum. Está aí o nome do enredo. Aí o Pamplona disse, mas isso não é nome. Eu disse, mas está lá, é do Ismael Silva. Aí ele disse, então vamos botar os 2. Ficou bumbum, paticumbum, pugurundum, Praça 11, Candelária e Sapucaí. Aí já troquei, ficou Sapucaí. Mas aí o final saiu, ficou só bumbum, paticubum, pugurundu, depois agora é só bumbum. Então a Rosa escolheu esta onomatopeia que reproduzia o som, o andamento do samba, de sambar. A Rosa escolhe isto para ser o enredo da escola. E pior, ela determina que quer no samba que apareça essa expressão. Ora, era preciso ter muito talento para fazer isso, né? Era preciso se reinventar para um compositor encaixar na parte toda da narrativa uma palavra, né? Uma expressão tão longa e complicada. Eu acho que o compositor da escola de samba já tem um traquejo para fazer coisas impossíveis, então não abalou a fé de ninguém, não. Vieram ter aqui, né, por uma série de injunções até sobrenaturais, né, vieram ter aqui 2 compositores que estavam afastados da escola. Todos 2 eram imperianos, todos 2 já tinham desfilado aqui, mas naquele momento eles estavam na Vila Isabel. E o Jamil não aceitava isso. Lugar de imperiano era no Império. Então ele foi lá e convenceu os 2 que mal se conheciam, Aloysio Machado e Beto Sem Braço, a voltarem para o Império. E lá, chegando no Império, todo mundo já tinha suas parcerias. Eu e Beto
Eu disse, como é que é, Jamil? A gente não tem parceiro. Faz vocês dois, então. Foi aí que nós começamos a fazer samba junto. Eu e Beto Sem Braço. E aí eles vão, então, aceitar esse desafio de compor um samba, diz o Aloísio, vocês podem confirmar isso com ele, né? Eu já fiz várias entrevistas com ele. O Aloísio conta que o samba foi feito no ônibus. Eu trabalhava no Tribunal Marítimo, na Praça 15, bem ao lado da Capitania dos Portos, e o Beto morava em Curicica. E eu pegava um ônibus 268, lá no São Francisco, a Curicica. O Beto ia lá no tribunal esperar a minha saída e a gente vinha dentro do ônibus batucando e fazendo samba. Eu, no trabalho, não sabe aqueles armários que tem no vestiário? Antigamente era um latão verde. Eu ficava batendo bumbum, patinho, bumbum. E assim a gente veio conversando. Quando chegava fim de semana, eu ia para Curicica, aqui mesmo, Jacarepaguá, para casa do Beto, para a gente terminar o samba. A estrofe final, Super Escolas de Samba S.A., Super Alegorias, o Beto não queria que aparecesse, não gostou. O Beto, não, olha, não bota isso não, vai mexer com os bicheiros. Eu digo, não quero saber, jogo é jogo. Vamos botar isso sim. E isso até hoje é marcante. Na época, o Jorge Lucas, eles traziam o samba enredo, porque sabia que incomodava os 24 samba era eu, então eles traziam a fita, antigamente era CD, era fita cassete para me escutar em casa, para me ter uma noção na hora de comandar. O Jorge Lucas veio com um rádio desse tamanho, escuta aí, tinha um barzinho aqui do lado, que hoje não tem mais, tal da bonequinha, escuta aí meu samba aí. Aí esse aí é o Abílio Martins que estava cantando. Falei, pô, meu irmão. Aí daqui a pouco, na semana seguinte, veio o Beto. Mas o meu também, pá, coisa e tal. E cantou com aquela voz do Beto, que você sabe que o Beto, para escrever, mas para cantar não tinha jeito, aquela voz rouca dele. Ah, Beto, eu já escutei um samba do Jorge Lucas ali. Pô, Abílio Martins cantando, ele, pô, tu vai ver o Negão que eu vou trazer para cantar. O Negão era quinzinho. Ele foi para defender o samba e o Império oficializou ele como intérprete do Império. Tá aí, o grande Quinzinho também tem muito a ver com essa vitória do Império Serrano. Não tem o pacote do maço cigarro? Aquele papel que vem no pacote de maço cigarro, a letra do samba estava naquele papel, cara, emendada e tudo, emendada, porque era grande o samba. E eu comecei a aprender o samba num botequim que o Beto Sem Braço me levou e começou a solfejar ali o samba para mim e estava junto com a gente uma cantora daquela época, Elaine Machado, que até em retribuição ao carinho que ela teve comigo, a atenção que ela teve comigo, ela e o Beto Sem Braço, em retribuição a isso, quando minha filha nasceu, eu já até falei isso para ela, não sei se ela lembra, eu coloquei o nome da minha filha de Elaine, porque eu quis fazer uma homenagem a ela, a Elaine Machado. Então, aprendi o samba assim. Veio num papel de maço cigarro e tal. E fui para a quadra, sem, como já disse, sem pretensão nenhuma, para defender o samba. Só que eu me inspirei no Beto Sem Braço mesmo, para cantar o samba, porque o Beto Sem Braço não tinha voz para cantar, mas ele dava uma inspiração que Deus... Eu nunca vi compositor nenhum passar tanta energia para cantar e para dividir, por exemplo, a melodia. Poxa, ele era fantástico. Eu peguei tudo com ele. Pô, quando chegou aqui no dia da apresentação do Samba Enredo, acho que é o Mig Neto, ele trouxe o Mig Neto, na época, estava na época do pagode, estavam tudo misturados, junto misturado, o Mig Neto, bum bum pati com bum pro gurundum. O nosso sampo, a voz do cara, ele sozinho, a voz do cara chegava lá sem precisar de retorno. Aí, foi uma briga de foice até o final, até que o Sem Braço e Carlos Machado levou. Nós tínhamos um compositor chamado Bicalho, falecido Bicalho, paulista, fez um samba para concorrer no Império, e eu era o cambono dele, eu era o cara que... Ele vinha de São Paulo, eu parava no aeroporto, nós fomos para várias finais de escolas de samba pegar as alegorias, dos caras que estavam disputando, amigos dele que perdiam samba e davam as alegorias para ele, e tinha o Alfredo, que era o parceiro dele, que recuperava todas essas alegorias da disputa de samba enredo. E aí eu tinha aconselhado ele, né? Porque ele falou assim, não, eu vou ganhar o samba, eu não vou perder o samba no Império e tal.
E aí eu digo, rapaz, não tem jeito, você vê que o Rio de Janeiro todo tá cantando samba, pô. Que o Império vai escolher, cara. Como é que tu vai disputar o samba? Não, eu vou para São Paulo, vou pegar grana e vou fazer a maior festa final do samba enredo do Império Serrano. E assim ele fez. Ele foi, eu levei ele no aeroporto, ele foi para São Paulo, quando ele voltou, fui para o aeroporto Santos Dumont, peguei ele, levei ele ali para Lapa, ele morava ali, ele tinha um apartamento ali na Lapa, e eu larguei ele lá e à noite a gente se encontrou no Império. Então o que a gente viu foi uma baita de uma festa, numa disputa de um samba enredo, que o Rio de Janeiro todo já cantava aquele samba. E nós tínhamos um grande amigo imperiano, chamado Antônio Lemos, já falecido, saudoso Antônio Lemos, que quando o Império deu o resultado do samba do Beto Sem Braço e do Aloysio Machado como samba vencedor, ele falou para mim, ganhamos o carnaval hoje. Quando o enredo apareceu, já foi um escândalo. Quando o samba apareceu, duplicou o escândalo, porque o samba é excelente, ainda hoje, né? Porque há sambas que são imortais, que é o caso do Bumbum, né? E teve um fator muito importante, o samba ganhou a cidade. Naquela época o samba enredo começava a ser divulgado com um disco, né? Já tinha 10 anos já que se gravava o disco, mais de 10 anos o disco comercial, e o samba virou coqueluche na cidade do Rio de Janeiro, todo mundo gostava. Tanto que quando o Império entra na avenida, a adesão da arquibancada cantando foi uma coisa impressionante, né? Era um delírio na arquibancada. Isso graças a quê? Ao samba, porque o desfile a gente fica conhecendo naquela hora, mas o samba já conquistou a plateia, né? E eu só tive noção de que a música estava indo muito bem, porque eu gostava da música, quando eu peguei um táxi na Cinelândia para ir em algum lugar e na rádio estava tocando a música. Eu disse, e pegou. Foi um alívio muito grande saber que pelo menos a escola, que estava cheia de problemas, de falta da riqueza das outras, né? Pelo menos a música já estava garantidíssima, já estava tocando bem e toca até hoje, né? Quando foi para a Avenida, ele já estava sendo cantado aos domingos em todo o estádio de futebol do Brasil todo. Tu via no Fantástico os gols da rodada e as torcidas lá no Caruaru, no Juazeiro do Norte, na Bahia, cantando reco, reco, pandeiro, tamborim. E ele ainda, quer dizer, a frase do samba encaixou com o que aconteceu mesmo. De passo a passo, o samba cresceu. Quando nós pusemos na avenida, foi só correr para o abraço. A arquibancada caiu dentro, ajuda muito. A arquibancada, quando ela encaixa com o canto da escola, aí não tem jeito, cara. Não tem jeito, aí até o defunto levanta do caixão para cantar também. Entendeu? E isso tudo nós vivemos. Quem viveu esse título do Império jamais vai esquecer, cara. Porque foram muitas emoções, como fala o rei. Foi demais, emoções seguidas que nós sentimos lá na avenida naquele dia. Realmente o Império está demais aqui. Lá em cima daquele viaduto, aquele pessoal está lá desde a noite e esperou até agora, com sol escaldante, um calor tremendo, para ver o Império. Aqui do lado também, nesse andaime, o pessoal trepou ali e está vibrando com o desfile do Império. E nas arquibancadas, então, nem se fala. Está todo mundo em pé, sambando e cantando o bumbum, paticumbum pro gurundum. Realmente parece que o Beto Sem Braço e o Aloysio Machado assentaram na mão. O povo está vibrando e a escola está cantando muito animada o enredo desse ano para ver se conquista o carnaval, o que não acontece há 10 anos. O último campeonato do Império foi em 72. Então foi um samba, realmente foi o nosso grande trunfo para esse carnaval. Há pouco tempo, olhando as notas dos jurados daquele ano, eu reparei que o quesito que efetivamente foi decisivo foi samba enredo, porque o Império Serrano teve 10 de todos os jurados e nenhuma outra escola das 4 que estavam disputando, nenhuma outra teve 10. Então isso foi muito decisivo, foi muito importante. O negócio era não vamos cair não, Deus é grande. Quando a música começou a fazer sucesso, eu disse, não vamos cair não, a música está fazendo sucesso, já é. A música leva o componente, leva a plateia, e a música é o grande barato do carnaval.
A música é a dança, né? Agora, é lógico que eu não sou ingênua. A vitória final do Império se deveu aos pontos que a Imperatriz perdeu por causa de regulamento, de não poder botar pessoas nos carros, né? Porque realmente naquele ano o campeonato era fortíssimo. A Imperatriz vinha simplesmente deslumbrante. Era o Carnaval do Arlindo Rodrigues, né, onde canta o Sabiá, era uma coisa assim, as alegorias forradas de veludo, uma coisa suntuosa. E o Império, ao contrário, não tinha recursos. O Império estava muito animado e muito motivado para o Carnaval, mas fez um Carnaval pobre, muito criativo, mas bem pobre. A gente tinha só uma máquina de costura no barracão e a máquina enguiçou e o Jorginho foi na casa dele e pegou a máquina da mãe dele. A mãe dele deve ter ficado uma arara, mas levou para o barracão a máquina da mãe, quer dizer, uma loucura, né? Era todo mundo ajudando com o que podia. Eu fui vendo as alegorias dentro do barracão, aí cheguei até a Rosa. Ela falou assim, eu estou precisando de uma máquina de costura para costurar umas bainhas de uns tecidos aqui para a gente acabar de ornamentar as alegorias. Aí a única coisa que eu pude fazer era botar ela dentro do carro para ver se a máquina da minha mãe servia para ela, cara. Para o que ela pretendia fazer. E graças a Deus deu tudo certo. Nós fomos para a avenida, foi aquilo que todo mundo viu e que ninguém esquece. Aí foi uma loucura, porque a gente trabalhou no barracão, que era na Colurbe. Agora você imagina que não tinha celular e também não tinha telefone assim fácil. O telefone lá da Colurbe era no terceiro andar de um prédio. A gente só pedia para falar assim, excepcionalmente. Então era um pedaço, fazia o carro, no outro pedaço fazia a escultura, onde tinha, quando estava tempo bom, pintava no ar livre, quando não estava tempo bom, entrava debaixo de um telhadinho. Então era tudo assim muito picadinho. Então a gente não tinha nem lugar para comer, nada disso. E na época a gente estava fazendo a decoração da cidade, então eu ia todo dia ampliar os desenhos no pavilhão e voltava para lá. E de noite a gente ia desmontar a decoração na cidade. Foi um trabalho de doido. Tudo era difícil. Tudo. Eu me lembro uma vez, quando estava nas coisas do samba, a gente teve uma reunião, aí tinha um coronel que não gostava dos... Coronel deu nota para as roupas. Eu me lembro o nome dele, mas era um coronel... Aí você procura lá na lista que vai ter um... Não sei se ainda... Mas no ano anterior ele estava. Aí o coronel fez 2 montinhos quando a gente entregou os figurinos. Um montinho ele disse que tinha tirado 4. E no outro ele deu 3 e mandou refazer. Mas era um bolão assim, eu digo, eu não vou refazer nada. Aí a Rosa ficou atacada, aquela baixinha, subiu na mesa, foi de dedo na cara e disse... O que o senhor entende de figurino? Ele ficou muito chateado. Eu disse, eu, por exemplo, sei que o senhor é coronel. Eu não entendo nada de marchar. Se o senhor sair marchando aqui, eu não vou saber se o senhor está marchando direito ou errado. Da mesmo jeito que o senhor não sabe se o desenho é certo ou errado, o senhor não estudou isso. Então, eu acho que é cada macaco no seu galho, o senhor não vem dar palpite aqui. Aí ele ficou furioso e saiu. Eu digo, se sair, não volta, hein? Eu era muito abusada. E ele não voltou, foi uma alegria. E ao longo da minha vida, eu tive alguns sonhos que foram fundamentais na minha vida. Então, perto do Carnaval de 82, eu sabia que Rosa e Lícia estavam fazendo o Império Serrano. E, de repente, eu amanheci com um sonho fortíssimo. E eu falei, gente, sabe daquele sonho que a gente vive, né? A gente entra no sonho vivendo. Eu estava na Avenida de Desfile, avenida vazia, eu tinha ido mais cedo. Comecei a andar na avenida, na direção da concentração. E comecei a encontrar pessoas, jornalistas, repórteres, gente de TV, instalando os equipamentos, o pessoal preparando o material para transmitir. E quando eu cheguei na boca da entrada da avenida, na concentração,
Eu olhei assim para a esquerda e tinha um grupo, uma escola já concentrada. E a escola era toda escura, em tons de cinza. Bem, parênteses, eu sonho colorido sempre. E aquela escola cinza, eu falei, que é aquilo? Que coisa estranha. Aí, enquanto eu estava olhando, a comissão de frente se adiantou do conjunto. Aí eu pude ver com mais detalhe a comissão. E aí alguém falou assim, é o Império Serrano que vai entrar, é a primeira a entrar. Eu falei, o que é aquilo? A comissão de frente tinha uma roupa toda em cinzas, eram vários tons de cinza, em trapos, em farrapos. Aí eu liguei e disse, olha, eu tive um sonho com a comissão de frente do Império, assim, eu não tenho nenhuma ligação, eu não tinha nenhuma ligação com o Império ainda. E aí a Alicia me disse assim, Rosa não está no barracão, será que você pode vir aqui numa hora que ela também esteja? Eu falei, tá bom, você vê comigo, liga para mim, diga-se de passagem, que na época era telefone fixo, vamos combinar, porque eu quero ir. E me ligaram, eu fui ao barracão e eu contei a história para elas. Elas se olharam, falei, alguma coisa? Eu queria entender por que eu tive esse sonho. Aí elas disseram, Maria Augusta, um problema que nós estamos tendo é com a comissão de frente do Império. Tínhamos bolado que a comissão de frente, que eles faziam questão que fosse o pessoal da velha guarda, que sempre saía na comissão. Aí a gente bolou em botar atrás de cada um bandeiras, representando as outras escolas. Aí eles resolveram que não iam sair assim, que de jeito nenhum. Aí, o que a gente faz? Aí apareceu a Maria Augusta. Aí perguntaram, o que você faria? Eu falei, eu em cima do carnaval, porque era muito perto do carnaval, não me lembro exatamente do tempo, mas era 2 semanas, era uma coisa assim. Aí eu falei, bem, do que eu já ouvi falar da comissão de frente, eu não conheço, mas nesse momento eu aceitaria o que eles estão propondo. Aí resolvemos fazer o quê? Botar uma lâmpadazinha no terno branco, que acendia, coisas assim, mas, vamos chamar, simples do que era a princípio, mas funcionou. E eles estavam contentes, porque eu acho que o componente tem de estar feliz com o que está vestindo, com o que está cantando. Eu me lembro, aí é um testemunho pessoal, né? Eu me lembro que nós fomos cedo para a avenida, naquela época se usava isso, não havia como agora contratação de segurança, então os próprios componentes da escola ficavam tomando conta dos carros. Eu e o meu falecido marido fomos para a avenida cedo para tomar conta dos carros durante a noite, né, que o Império desfilava de manhã, e aí os ritmistas da Imperatriz passavam por dentro da concentração do Império, com aquelas fantasias riquíssimas da bateria naquele ano, e olhavam para os carros do Império, carros pobres, né, assim, e diziam assim, pô, cara, tô com o maior medo do Império. E eu me senti humilhada com aquilo. Eu digo, nossa, que coisa triste, estão fazendo pouco dos nossos carros. Mas eu fiquei com aquele brio imperiano, mas eles vão ver só. Claro que eu não podia imaginar que o Império ia ser campeão, né? Mas foi uma coisa que me marcou muito, foi assim, o olhar de desprezo, né, dos concorrentes com o nosso carnaval, que realmente era pobre. Só que carnaval não se ganha só com dinheiro, né? É muito mais do que isso. Olha, rapaz, nós fomos para lá 8 horas da noite com um caminhão na bateria. Ficamos na concentração ali no hospital ali atrás do Correio. O seu Jorge do Remédio, na época, arrumou aquela concentração para a bateria lá. E a gente contava assim de mais tardar 6, 7 horas da manhã já tá na pista, né? O que não deu certo, atrasou pra caramba, entrou meio-dia. Mas volta e meia a gente ia na avenida para ver os carros das Correimãs, vinha o nosso. Mas não tinha jeito não, cara. O boato todo, porque o samba, ela é assim, o samba, a escola pode estar capenga, mas se você vir com um samba forte, não tem jeito. Vou te dar um exemplo aqui. Vila Isabel, quando o nego viu os carros da Vila Isabel, as roupas da Vila Isabel, falei, vai descer, não vai descer nem pro segundo, vai direto pro terceiro. Mas quando o cantor lá da Vila Isabel, Martim da Vila, valeu Zumbi,
Unido no cenário, Kizomba. A vida não teve jeito. Então, Kizomba é o retrato fiel do Bumbum Paticumbum de 82. A gente não tinha muito dinheiro para tecidos caros e tal, usamos plástico. Você imagina, coitada, tinha uma baiana que era de plástico estampada na barra, com silk screen. Isso é um calor assombroso, mas fazia um efeito de longe, era tudo no truque, sabe? Era papel prateado em vez de lamê, era assim nessa base, mas deu para segurar. Na verdade, foi um desfile muito mágico. Houve muita magia nesse desfile, né? Assim, primeiro pela hora em que o Império desfilou, às 10h30 da manhã de um dia quente, com sol a pino. Então era um calor, assim, uma coisa impressionante. Era um calor que eu me lembro que as pessoas jogavam gelo na gente. Jogavam água. Porque as baianas, você via a baiana cair assim, tum, daí a pouco, tum, e outra baiana, tum, só via bombeiro passando com baiana, porque era um calor avassalador. Eu tenho o testemunho assim, da ala das crianças, que também me comove muito, que é que antes do desfile eles tinham essa coreografia, tinham que juntar, então os lugares eram determinados, cada um sabia onde ia ficar, por causa do desenho, né? As placas foram distribuídas e aí era aquele calorão e eu disse a eles, olha, haja o que houver, vocês não podem sair do lugar. Haja o que houver, a formação tem que ser essa. Explicamos tudo como é que devia acontecer e aí, naquele calor, o pessoal dos camarotes, na época as frisas eram camarotes, né? O pessoal dos camarotes oferecia água e gelo para as crianças e elas não pegavam. Morrendo de calor, quase sufocando, né? Elas não pegavam porque elas não podiam, elas tinham um papel no enredo, então elas olhavam para mim e eu não dizia nada, eu digo, vai, uma criança tem uma insolação, porque era calor, era sol, e elas não pegaram, nenhuma pegou água, porque tinham aquela responsabilidade. Então, se uma criança que talvez estivesse saindo do Império pela primeira vez, teve esse sentimento, você imagina os adultos, né? Realmente, Léo, o Império está levantando a arquibancada aqui no começo do desfile. Agora está havendo um problema meio sério aqui, que é o seguinte, é uma ala de 150 crianças, e as crianças pegaram tanto sol, estão com o princípio de insolação. Nós estamos aqui com a diretora da escola, a dona Malu. O que houve, dona Malu? Não, eu quero pedir a Rio Sul, que nos acompanha como ambulante. Não é assim criança passando mal, realmente, mas eu gosto de me prevenir. Eu gostaria que essa ambulância pudesse nos acompanhar, porque isso é uma aula de 150 crianças, e eu estou com um problema. Eu não sei, pode passar mal, e a gente tem que socorrer as crianças realmente. Quanto tempo as crianças estão nesse sol? Nós estamos aqui desde 8 horas da manhã. Léo Batista. A Alícia baixou lá naquele serviço médico, ela também caiu para um lado. E eu não caí porque eu estava desfilando do lado da direita e um bombeiro gentilmente pegou um saco de gelo e enfiou na minha cabeça. Assim, sabe? Parecia uma trouxa. E aí aquilo me animou, me deu outro alento. E a Alícia não teve essa sorte e ela foi para o serviço médico. Na hora que a escola foi entrar na avenida, eu desmaiei. Aí me levaram para a parte médica. O que houve? Você cheirou? Você fez... Eu não fiz nada. Meu problema é esse, eu não comi. Tinha comido, bebido, meia garrafa, meia lata de cerveja quente e uma bananinha. Foi isso que eu tinha comido. Bem, quando eu saí lá, minha mãe estava em casa, escutando. Ela disse, minha filha foi no hospital. O que ela ficou em estado de pânico? Aí quando ela chegou, que tirou o sapato, disse para ela, não bota esse pé nessa maca, não. Bota o pé para fora. De tão imunda que a gente estava. Era uma sujeira só. Começamos a pegar água. Por quê? Até a afinação dos surdos foi para o espaço. Por quê? Os surdos não tinham diferença de diâmetro. Era a primeira, a segunda, a terceira, quase tudo do mesmo diâmetro.
Então teve uma hora que o sol botou eles tudo no mesma afinação. Então o que nós fizemos? Pegamos água e começamos a jogar nos surdos de primeira, que é para dar uma molhada no surdo de primeira, para diferenciar a gravidade da primeira para a segunda, que já estava assim, tum, 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 tum. Aí na medida que a gente vai jogando água, já ia dilatando um pouco o couro, aí já voltava para o tum, 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 entendeu? Para dentro da bateria, que eu posso falar foi isso, entendeu? Água nas primeiras, porque o sol estava batendo na marcação de primeira e estava deixando a tonalidade da primeira igual à segunda. E ficava feio. Então a ideia foi essa. Chegamos os apoios da bateria, né? Com água, eu pedi água na arquibancada, com o bombeiro, para jogar nos surdos de primeira, que é para fazer o diferencial da tonalidade de primeira para segunda. Mas isso daqui a 5 minutos de paz já estava tudo seco, porque estava muito quente mesmo. Entendeu, parceiro? É o diferencial dentro da bateria, a consequência do calor, basicamente foi isso. Agora, teve gente que passou mal mesmo, porque a roupa também era uma roupa de Clóvis, de pompom, né? Aqui no pescoço, coisa e tal, realmente é uma roupa quente, mas que deu um visual, mas teve essa consequência, teve que se beber bastante água, e antigamente os ritmistas do Império e outras escolas de samba, a água deles, basicamente, na concentração, era água de brigão, não era aquela água potável, já viu, né? Falei, olha, gente, então, aí, graças a Deus, ninguém morreu, ficou tudo certo. Quando os componentes começaram a chegar e as crianças requeriam a distribuição das placas na ordem certa, eu não pensei em nada, mas eu via uma escola trabalhando, na concentração, trabalhando, se organizando muito positivamente. Durante o desfile, nem dá para te dizer o que eu pensei, porque era uma emoção assim, a emoção maior era a arquibancada, porque cantavam o samba, gritavam já ganhou, foi um delírio como nunca visto, né? Então era uma emoção, eu acho que eu desfilei chorando do começo ao fim, foi uma emoção enorme. Quando dá aquela campainha anunciando, agora Império Serrano, não sei o que, Grêmio Recreativo, aquela buzina que toca lá, o povão da primeiro do setor 1 já estava bum bati com porra, uma coisa linda, cara, lindo. E o desfile é inesquecível. Eu acho que qualquer pessoa que vá ao YouTube assistir o desfile de 82 do Império e olhar o desfile de outras escolas no mesmo ano, vai perceber que a concentração de pessoas, a quantidade de pessoas dentro do Império Serrano e a movimentação, a evolução da escola é inesquecível, é ímpar. Então, para mim, o 82 ainda está na minha memória muito, muito presente. O desfile foi um impacto pelo título e impacto pela realização. O Império superou todas as dificuldades momentâneas e botou um carnaval na avenida, que foi aquele de arrasar. Mas de arrasar no sentido amplo da palavra, foi chegando e foi levando. A Serrinha estava na maior animação, então todo mundo estava muito contente com o enredo, muito contente com o samba, e o desfile foi maravilhoso. Veio a arquibancada, veio todo mundo atrás, que era a última escola a desfilar. Ali nós já saímos consagrados, né? Já saímos com certeza, com a quase certeza de ser campeão. A essa altura ninguém tem mais dúvida. O título fica mesmo em Madureira. Se não ficar na Portela, fica com o Império Serrano, não é, Jorginho? Olha, rapaz, eu acho que dessa vez vai ficar mesmo. Porque já tem uma par de tempo que a gente não vê o Império entrar na Avenida Maravilhoso e nem a gente sai de casa contando com uma boa colocação e com um bom desfile do Império. O Império Serrano com a cabeça feitíssima, todo mundo sabendo o que a gente tinha que fazer na Avenida. E de repente deu tudo certinho, a escola veio macia e desfilando tranquilo de acordo com o nosso carnaval. E o povo ficou até agora esperando o Império, né, Rogério? E o povo viu o sol reluzente aí, reluzindo a coroa imperial. A gente está feliz da vida e nós temos certeza que esse ano... Vamos ao Sérgio Cabral com o quesito samba enredo. Paz, caralho. Comissão de frente. Você sabe que realmente nós saímos de casa confiante mesmo, né? Essa confiança a gente tinha porque, primeiro, o samba explodiu.
né? E eu sempre acreditei que um grande samba sempre traz bons resultados, né? Isso aí já tivemos 1000 provas de que o samba é o grande lance para o desfile da escola de samba. O sol reluzente, o sol realmente... Eu acho que o sol é que deu mais força para que a gente fizesse esse grande carnaval que o Império fez. Tava tudo bem, é aquele dia que dá tudo certo. O cara chuta, a bola bate na trave, bate nas costas do goleiro e entra. Foi o que aconteceu nesse ano de 1982. Aconteceu isso tudo com o Império Serrano. Desde o dia que a gente impulsou o Jamil como presidente até o final do desfile. Foi incrível. Foi um desfile especial mesmo, quer dizer, não é para mim, para a Rosa, para a escola, não, ele foi especial. Eu acho difícil você se lembrar, vamos dizer, que o desfile Ratos e Urubus, do Joãozinho, foi um desfile plasticamente especial. O nosso era um conjunto, não tinha a preocupação de ter um tchan, assim, mas fazia parte do enredo. Então, eu acho difícil algum imperiano não ter gostado e não amar esse desfile que a escola fez. Eu acho que quebrou vários paradigmas. Um nome absurdo, uma música linda que toca até hoje, uma escola que estava em último, que passou para primeiro, 2 pessoas que foram responsáveis pelo carnaval, que eram as ajudantes que mal tinha feito, outras investidas, uma série de coisas, né, que foi uma surpresa. Eu tinha uma amiga que dizia assim, vai sair num jornal assim, deu bumbum na cabeça, você vai ver. E não é que saiu no dia, bem grande assim, deu bumbum na cabeça. Eu acho que esse enredo foi um divisor de águas. Para o Império Serrano, evidentemente, mas para o Carnaval do Rio de Janeiro como um todo, para os desfiles de escolas de samba do Rio de Janeiro. Primeiro pela temática, porque, vamos dizer, era um anti-enredo, né? Era um enredo criticando o desfile, criticando a maneira de fazer escola de samba, e que cabe até hoje. É um enredo que é eterno. Foi quando estava tendo essa mudança das super escolas de samba pelas pessoas das outras escolas, né, de poder aquisitivo alto. Nós não tínhamos. Quem é que a gente tinha? Seu Molequinho, Estivador, Jorge do Remédio, Assi Pimentel, trabalhava na Central do Brasil. Sei lá, eram muitas as pessoas. E o Império sempre foi feito com muito amor, cara. As coisas do Império, na época dessas pessoas, eram feitas com muito amor. O Joãozinho, como eu botei ele no último carro, fazendo assim, ele ficou meio zangado. Ficou assim, meio atravessada comigo. Mas depois passou. Porque o Joãozinho era o grande vencedor da época, né? Ganhava tudo. Deu uma renovada naqueles tamanhos de carro, mudou tudo. Com sonhar com... Ele já tinha feito umas mudanças no Salgueiro, mas eu acho que a mais marcante foi na Beija-Flor com Sonhar com o Rei da Leão. Foi assim um impacto, era tudo branco, sabe? As esculturas brancas não eram pintadas, era uma mudança assim, de um lado para o outro. E essa frase é o carnaval de hoje. Né? Hoje a gente vê carro com 50 metros de comprimento, 22 metros de altura. Tiveram que tirar a torre para poder passar as alegorias. Olha aí, cara. Quem fez essa frase foi Beto Sem Braço e Luiz Machado, lógico. Eles parecem que estavam adivinhando o futuro das escolas de samba. Eu digo até que não tem mais evolução, eu sou do tempo que tinha evolução. Cada ala ensaiava a evolução escondida uma da outra para ver quem fazia mais bonito. Evolução, que se diz, é aquela... um para lá, outro para cá. Não tem mais, entendeu? Hoje eu acho que o desfile parece 7 de setembro, que passa um atrás do outro, ainda mais que tem uma cronometragem, né? E passa assim, ó, e tudo um atrás do outro. Cadê a evolução? Acabou a evolução. Então tira a evolução, bota quesito emoção, mas evolução não tem mais. Parece desfile de 7 de setembro, uma correria
que não tem espaço para o sambista, só abre espaço para o porta-bandeira de mestre de sala. Mas fora isso não tem. Principalmente no que diz escondendo gente bamba. Então você vê que hoje, na mídia, as pessoas que têm relevância, que têm destaque das escolas de samba, são pessoas que não são gente bamba, né? Não são as pessoas que realmente importam para o desfile. E o Império sempre mantendo a linha, o comportamento. Talvez por questão de grana, o Império não tem essa grana toda para gastar, né? Mas fazendo um carnaval com dignidade. Isso é maravilhoso. Foi maravilhoso e o Império continua sendo do mesmo jeito, tendo a mesma cara. O Império não muda a cara dele. Eu disse, gente, ganhou. Agora a escola é campeã. Aí foi ótimo, né? Porque só comemorações. Tava muito cheio, porque todo mundo já estava aquela expectativa de que o Império ia ganhar, né? Aí, como sempre, né? As escolas de samba mais candidata, o pessoal fica atento, né? E realmente explodiu Madureira, né? Madureira deu um boom com a vitória do Império, né? Madureira parou de alegria, não foi de dor. Era só alegria, muita alegria, meu Deus do céu. Império Serrano virou... Rapaz, eu não consigo nem lembrar direito de tanta euforia que a gente tinha na época, no momento, de tanta alegria, que, sinceramente, eu não consigo lembrar detalhes que eu digo. Eu lembro de um todo, a quadra superlotada. É indescritível porque eu achava que não ia conseguir entrar, porque realmente o espaço que tinha para cada pessoa era mais ou menos desse tamanho. Quando eu olhei aquilo, eu disse, eu não vou entrar aí não. Não, tem que entrar. Aí foram me empurrando, eu fui indo assim, até que consegui chegar lá dentro. Mas era muita gente do lado de fora e muita gente lá dentro. E o Suetônio, meu marido e parceiro no livro, né, ele tinha ficado muito amigo do Jamil. Então, antes de sair de casa, ele disse assim, vamos levar uma garrafa de uísque para beber com o Jamil. E botou numa sacola dessas de supermercado da época, de papel, uma garrafa de uísque. E nós viemos. E aí, quando chegou aqui em Madureira, você não andava em Madureira, deixamos o carro longíssimo, viemos a pé. Era aquela coisa, era todo mundo sambando, gritando, era uma loucura, o sol. E aí, quando eu cheguei aqui na porta do Império, difícil andar, né? Difícil chegar aqui. Quando eu estava ali na porta do Império, veio um grupo enorme de crianças com as mães me abraçar. E aí, uma mãe chegou perto de mim e falou assim, Raquel, ainda bem que você chegou, porque eu tenho que dar o almoço em casa e essa menina não queria sair daqui enquanto não abraçasse você. E aí ela disse, porque para ela o Império é você. Quando ela disse isso, eu já estava no Império há 10 anos. Quando ela disse essa frase, eu senti assim, uma responsabilidade, sabe? Assim, eu não posso nunca mais deixar de fazer tudo por essa escola, porque o Império é cada um de nós. Cada um de nós, imperianos, é o Império. O Império não existe, ele não tem uma existência real. Ele é o conjunto de todos os imperianos. Então, aquela frase, naquele dia, eu pensei, eu posso morrer daqui a 100 anos, eu nunca vou esquecer isso. Mas houve uma tragédia. Da emoção daquela frase e abraçando as crianças, eu larguei a garrafa de uísque no chão, a sacola escapou da minha mão e pá! Quebrou a garrafa de uísque, o Suetônio ficou. O uísque escocês que eu trouxe para... Mas não foi demais a emoção. Então, o depois, para mim, foi muito educativo, né? Porque eu percebi a beleza que existe em uma verdadeira escola de samba. Uma escola de samba que não é campeã porque seu fulano de tal é daqui ou dali, botou dinheiro. Uma escola de samba que não é campeã porque comprou o juiz. É uma escola de samba que construiu
penosamente a sua vitória, né? E isso foi uma escola para mim, né? Foi um aprendizado muito grande do que é uma escola de samba. Bumbum bate com bum pro gurundum. Nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. Bumbum bate com bum pro gurundum. Contagiando a marquês de Sapucaí, eu enfeitei. Eu enfeitei meu coração. Enfeitei meu coração de confete serpentina. Minha mente se fez menina no mundo de recordação. Abracei a coroa imperial, fiz meu carnaval, extravasando toda a minha emoção. Oh, Praça 11, tu és imortal. Teus braços embalaram o samba, a sua apoteose é triunfal. De uma barrica se fez uma cuíca, de outra barrica um surdo de marcação. Com reco, bandeira e tamborim, e lindas baianas, o samba ficou assim.